Bom dia a todas e a todos. Queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Dr. Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado da Mobilidade. Esta audição foi a solicitação do Bloco de Esquerda, requerimento do Bloco de Esquerda, relativamente à fiscalização da Lei 45 de 2008, a famosa lei dos Uber, agora Bolt também e outras plataformas. Esta audição, como é requerimento, não é pergunta-resposta, portanto, cada um dos grupos parlamentares, para além do Secretário de Estado, tem 10 minutos iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares tem 8 minutos para a sua intervenção, após a qual o Sr. Secretário de Estado responderá às questões colocadas e assim sucessivamente pelos restantes grupos. Depois teremos uma segunda ronda, portanto, a segunda ronda é para manter, também em que cada um dos grupos tem 5 minutos, mas é de enfiada, todos os grupos parlamentares fazem a sua intervenção, depois no final o Sr. Secretário de Estado fará a alocução que entenda e as respostas que considere pertinentes. E, portanto, estando os serviços em condições para iniciar esta jornada de trabalho, assim o iremos fazer, o Sr. Vice-Presidente, ou Presidente em exercício, o Dr. Pedro Coimbra, quando se chegar, incorporar-se-á na reunião e na presidência da mesma, porque está com um pequeno problema de mobilidade, ou de perca de mobilidade, e, portanto, quando chegar, com certeza que se inteirará dos trabalhos. E, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigado, muito bom dia. Agradecer ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, aqui a presidir neste momento a esta comissão, cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e gostaria de começar por recordar o caminho que nos trouxe até hoje. No verão de 2014, a Uber, através do serviço Uber Black, iniciava a sua operação em Portugal, oferecendo aos clientes um serviço de transporte com automóveis de classe alta e com elevados níveis de conforto. Rapidamente a atividade cresceu e em 2015 os serviços da UberX chegavam a Lisboa e Porto, alargando o leque de opções aos seus clientes, tendo posteriormente a Cabify iniciado a sua atividade em maio de 2016 em moldes semelhantes. Estas plataformas eletrónicas tiveram desde logo um enorme impacto na mobilidade urbana, dando uma resposta complementar às restantes soluções de transporte e suprindo necessidades de mercado. Atualmente é incontornável a utilidade destes serviços de transporte, que constituem uma alternativa viável à utilização de automóvel próprio, mas também como complemento para os utilizadores do transporte público e dos modos ativos. Gostaria também de destacar que, no período de crescimento da atividade de transporte em veículos descaracterizados, não se verificaram quebras na utilização do transporte coletivo. Muito pelo contrário. O crescimento da atividade do TVDE foi acompanhado por crescimentos históricos na utilização de transporte coletivo de passageiros, sustentado naturalmente nas várias políticas do Governo de aposta na mobilidade sustentável e na promoção do transporte público. Por outro lado, o aparecimento do TVDE obrigou à modernização do restante setor dos transportes, nomeadamente o setor do transporte coletivo de passageiros e do táxi. A revolução digital que acompanhou a entrada no mercado dos TVDE, a forma de relacionamento com o cliente, a forma como o cliente é também ele fomentador da qualidade de serviço através de sistemas de avaliação de serviço prestado, obrigou todos os restantes modos de transporte a modernizar-se, a digitalizar-se, a aproximar a sua atividade das necessidades e dos aspectos que o consumidor final mais valoriza. É também verdade que o aparecimento desta atividade teve um impacto importante, social e económico. A atividade de TVDE gerou oportunidades para que milhares de pessoas diversificassem as suas fontes de rendimento e para que pessoas que se encontravam em situação de desemprego encontrassem também aqui uma oportunidade de trabalho. É indesmentível que esta é uma atividade geradora de emprego. Existem atualmente, e de acordo com os dados trazidos a esta comissão pelo IMT, quase 29 mil motoristas nesta atividade. A estes acrescem milhares de pessoas que colaboram com as plataformas e os operadores de TVDE e muitas outras que asseguram a formação e certificação destas atividades, a manutenção de veículos e muitas outras atividades acessórias. Não escondemos que existem problemas laborais associados a este setor. Estamos conscientes dos mesmos e é preciso, sem hesitações,
ter formas e soluções para atuar sobre as irregularidades e mitigar o surgimento de novas dificuldades que certamente surgirão numa área em constante mudança. Mas para nós também é claro que sem a atual Lei 45 de 2018 assistiríamos a uma completa desregulação deste setor de atividade, uma maior fragilidade para os motoristas e maiores riscos para os consumidores, mas disso já falarei. Senhoras e senhores deputados, o crescimento rápido da atividade dos TVDE tornou necessário o desenvolvimento do enquadramento legal e regulatório da mesma, de modo a que se pudesse continuar a evoluir nos termos que foram considerados corretos. Na preparação da Lei 45 de 2018 sempre houve duas posições. A posição dos que consideravam que o TVDE devia aproximar-se da realidade existente do táxi, atividade fortemente regulada e que antes mostrava dificuldade em se modernizar, e a posição defendida pelo Governo, corroborada por várias outras entidades, como a AMT, a Autoridade da Concorrência, a própria Comissão Europeia, de que era possível regulamentar a atividade de TVDE como uma atividade distinta dos serviços de táxi, fixando para o efeito regras próprias de funcionamento que assegurassem a complementaridade de serviços e a defesa do interesse de parceiros e do consumidor final. A lei aprovada estabeleceu assim a noção de TVDE como uma atividade privada de mero interesse público, isto é, sem obrigações de serviço público, definiu o papel das plataformas eletrónicas como prestadores de um serviço de intermediação entre utilizadores e prestadores de serviços de TVDE, determinou que as relações entre plataformas e motoristas deviam ser estabelecidas através dos operadores de TVDE por forma a promover um maior equilíbrio nestas relações e definiu também os requisitos de acesso para os diversos agentes, as plataformas, os operadores e motoristas. Aos que acusam a lei de ser má, respondemos com as várias virtudes da mesma. A Lei 45 de 2018 permitiu, desde logo, regulamentar e legalizar uma atividade económica cuja relevância e importância para a sociedade era cada vez mais crescente, relevância essa que se traduzia no aumento sustentado do número de clientes e do número de intervenientes que surgiam no mercado. A lei veio acabar com o descontrole existente, à data, no acesso a esta atividade, estabelecendo de forma clara as regras de entrada de todos os stakeholders, limitando a entrada sem controle no mercado e estabelecendo os pré-requisitos necessários para o exercício desta atividade. A lei veio assegurar um controle da qualidade da atividade, definindo de forma clara os requisitos de formação necessários para o exercício da mesma, assegurar a idoneidade dos parceiros e o cumprimento de uma relação contratual entre motoristas e operadores de TVDE. A lei veio definir o modelo de supervisão e fiscalização da atividade e o respectivo regime sancionatório, identificando de forma clara quais entidades com atribuições para assegurar esta fiscalização. Reconhecemos que, em alguns aspectos, o desenvolvimento da atividade dos TVDE não foi ao encontro do espírito legislador a quando da elaboração da lei. Por exemplo, no que se refere à definição das tarifas, a lei do TVDE consagrou o regime livre, assumindo o legislador que o mercado seria capaz de ajustar o tarifário de forma dinâmica a diferentes necessidades de mobilidade de diferentes segmentos de utilizadores e, com isto, capturar o maior valor económico possível da atividade económica. Contudo, recentemente assistimos a uma estratégia de preços que promove uma guerra de descontos entre motoristas que resulta, em algumas situações, numa prática de tarifas que, no limite, poderão não ser condizentes com o custo do serviço prestado. Do ponto de vista ambiental e da racionalidade do serviço prestado, promover a realização de viagens mais longas só porque o preço praticado pelo motorista é mais baixo é um contrassenso a todos os níveis. Esta situação vai claramente contra o espírito inicial de regulação da atividade dos TVDE. Vai contra os princípios da estratégia de mobilidade sustentável defendida de forma incontestável por este Governo e vai contra os princípios de defesa dos interesses de parceiros e consumidores. Reconhecemos assim que é necessário avaliar a lei para assegurar que esta dá a melhor resposta aos desafios regulatórios e de fiscalização que esta atividade económica obriga. Mas, não menos importante, queremos garantir que a atuação presente e futura de controle e fiscalização por parte das entidades competentes seja eficiente, ágil e eficaz e que seja capaz de acompanhar o expectável desenvolvimento e modernização desta atividade económica e, para tal, temos de os dotar dos meios, informação e instrumentos necessários face a uma realidade complexa com que lidamos. Senhoras e senhores deputados, necessariamente que qualquer lei que incida sobre a regulamentação
de uma atividade económica em crescimento, em particular numa atividade tão disruptiva face aos agentes incumbentes, mostrará virtudes e debilidades que importa analisar e avaliar de forma regular. Por esse motivo, assumiu-se desde o início que o novo regime legal carecia de uma avaliação após 3 anos da sua entrada em vigor, tempo considerado como o mínimo necessário para estabilizar e aferir a evolução do setor. Importa, todavia, acautelar a necessária serenidade na revisão da lei, de modo a que as alterações a introduzir não sejam enviesadas por problemas conjunturais, como aqueles que têm surgido durante este período pandémico, que posteriormente se possam revelar perniciosos para o correto desenvolvimento da atividade e na resposta às necessidades dos consumidores. Concluo esta minha intervenção inicial afirmando que o Governo acompanha e acompanhará este setor com o máximo de atenção e o máximo de empenho, ouvindo os interessados e as entidades públicas, pugnando pelo integral cumprimento da lei, mas também assegurando a evolução da própria lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua exposição, mas também pelo cumprimento dos tempos desta audição. Se quiser fazer chegar a sua intervenção aos serviços da Comissão para ser posteriormente distribuída pelos senhores deputados, agradecemos. Enriquece o nosso arquivo, mas também os nossos conhecimentos, com certeza. E, de seguida, daria a palavra ao Bloco de Esquerda, à sua deputada Isabel Pires, que foi o grupo parlamentar autor do requerimento para esta audição. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente em exercício. Agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Mobilidade e à sua comitiva a presença nesta comissão e as informações e a tentativa de nós encontrarmos aqui o maior esclarecimento possível de algumas matérias que consideramos bastante importantes, nomeadamente para uma das partes mais afetadas por esta atividade, que são, de facto, os trabalhadores. Nós já nesta comissão tivemos a oportunidade de ouvir as entidades reguladoras e fiscalizadoras, a AMT, o IMT e a ACT, e as informações que trouxeram a esta comissão têm tornado cada vez mais evidente que as próprias entidades fiscalizadoras reconhecem aqui problemas que se vive no setor. Ouvimos também a FECTRANS, a federação que alberga sindicatos ligados a este setor, que também tem sido responsável pela elaboração de caderno de encargos que fez chegar a todos os grupos parlamentares e onde contempla uma grande parte das preocupações sobre as quais temos debruçado no âmbito destas audições. Importa também realçar que o próprio Presidente da AMT, nesta comissão, referiu que o próprio trabalho que tem sido feito em conjunto com o STRUP veio ajudar bastante a terem uma maior percepção do setor e como melhorar. E, portanto, foram vários os temas. Algumas questões, de facto, ao longo destas audições ficaram por responder porque se percebe que as próprias entidades, como a AMT, por exemplo, têm um grande desconhecimento ainda do próprio setor, mas há um balanço que da nossa parte fazemos relativamente a esta lei, é que a lei, que do nosso ponto de vista é de facto má, e na altura votámos contra a lei, mas apesar disso, nem a fiscalização que está prevista na lei está a ser cumprida ao longo dos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos. E, portanto, em primeiro lugar, nós consideramos que esta lei é errada porque ela veio legalizar o falso trabalho independente e camuflar uma relação de trabalho subordinada. E isto tem origem num modelo que não é, aliás, o modelo utilizado noutros países neste setor, que é um modelo tripartido, onde existe plataforma, operador e trabalhador, que não é assim chamado, apesar de ser, e isto levanta muitos problemas. Nós não estamos a falar de parceiros, não estamos a falar de empresários, estamos a falar de motoristas que, segundo a própria ACT, nos casos que já verificou, deverá existir uma relação subordinada de trabalho. No entanto, isto não é possível nem existir com a plataforma, porque a lei não o permite. Há ali um intermediário obrigatório pela lei e, além do mais, a ACT também nos reportou aqui que há uma variedade de pessoas que estão como falsas prestadores de serviços, que não têm quaisquer direitos laborais e sociais e, portanto, parece-nos importante caminhar no sentido de tornar as plataformas responsáveis pelos seus trabalhadores. E é isso que nós sabemos, que existe um bloqueio por parte das próprias plataformas, temos visto isso noutros países também, em terem este encargo. Sabemos que
que têm sempre uma preocupação maior com o lucro do que propriamente com os seus trabalhadores, mas importa aqui perceber que estamos a falar de matéria laboral, mas também segurança de proteção social, de segurança e até da segurança dos próprios motoristas e também da própria segurança rodoviária que poderá estar aqui em causa. Como disse, a fiscalização parece-nos que tem ficado muito aquém do que seria necessário. Aliás, isso, do nosso ponto de vista, ficou claro das informações que foram expostas pelas próprias entidades fiscalizadoras e basta-nos olhar, por exemplo, para o que ficou confirmado pela ACT. A ACT não tem dados sobre infrações detectadas no setor TVDE especificamente, falou-nos em 194 ações inspectivas desde o ano 2020, mas este número engloba também táxis, por exemplo, e, portanto, se estamos a falar de um universo de quase 30 mil motoristas só de TVDE, há aqui alguma coisa que não está a funcionar do ponto de vista da fiscalização e do acesso a estes dados. Estamos também a falar, segundo os relatos que nos chegaram, quer de motoristas, quer da FECTRANS, quer da própria ACT, de falta de ausência de controle de horários de trabalho, o que tem riscos para os motoristas, mas também para a própria segurança rodoviária e como é que se responde a estas infrações. Ficou aqui também muitas dúvidas por parte das várias entidades. E aqui há um problema que tem a ver com o entendimento da lei. A ACT, por exemplo, considera que o período de trabalho restringe-se ao transporte de passageiros, ignorando todo o tempo que o motorista está online e a aguardar por um pedido. E, portanto, parece-nos que, se calhar, aqui deveríamos pensar se os horários de trabalho devem contemplar, de facto, todo o período online do motorista e como é que esse controle pode ser feito. Falamos da falta de certificação de documentos, foi algo que nos foi relatado pelo IMT, de algumas plataformas, da falta de certificação de seguros ou de carta de condução por parte das plataformas e, portanto, há aqui depois uma dificuldade de fiscalização por parte do IMT, mas as plataformas dificilmente são aqui chamadas à responsabilidade em todas estas matérias, porque na verdade não são elas as responsáveis, acabam por ser sempre os operadores. Temos situações de casos caricatos de expulsão ou suspensão da plataforma, o chamado lockdown, onde os trabalhadores acabam por ser suspensos ou expulsos da plataforma sem poderem ter qualquer possibilidade de contestar e, portanto, a lei não tem respondido a estes problemas que têm sido identificados. Há também dentro da própria lei, que a própria AMT admite que as plataformas têm, e cito, um controle efetivo sobre o modelo de negócio, incluindo a definição dos preços e o controle sobre os motoristas operadores. E aqui, controle sobre os motoristas e operadores. E, portanto, isto levanta-nos novamente a questão. Então, porquê este modelo tripartido? Se a AMT e outras entidades admitem que são as plataformas que têm o controle efetivo sobre os motoristas, porque não serem responsáveis pelos mesmos motoristas do ponto de vista laboral. E, portanto, essa é uma das primeiras questões que queríamos colocar, como é que o Governo vê esta matéria e esta discrepância, se assim quisermos dizer, da própria lei, nesta matéria, porque nos parece que não faz sentido e a única coisa que nos parece que tem feito é desresponsabilizar completamente as plataformas e empurrar todos estes milhares de motoristas para situações altamente precárias que poderiam possivelmente ser colmatadas se a lei fosse diferente. E, portanto, pergunto-lhe se pode a lei e o Governo continuar a olhar para estes trabalhadores como autónomos, empresários em nome individual, parceiros, trabalhadores por conta de outrem, quando, de facto, se está aqui a iludir uma relação de trabalho que deve ser por conta de outrem. E, portanto, como é que pretende o Governo combater esta situação de alta precariedade no caso dos TVDEs, porque, por um lado, se a lei tem algumas premissas, do ponto de vista, erradas, por outro lado, também, a própria violação da lei tem sido evidente em muitas matérias e a fiscalização tem ficado muito aquém e, portanto, que medidas é que o Governo poderá acionar ou entende que pode acionar para atender a estes problemas que têm sido levantados e abordados e de que forma é que, mesmo já nem falando de uma possível alteração à lei, como é que pode intervir por forma a que a fiscalização seja mais facilitada e o cumprimento da lei, pelo menos, no mínimo, seja cumprida. Sobre o relatório final que o IMT nos disse aqui que será divulgado por volta de novembro, já a IMT tinha dito mais ou menos o mesmo, sabemos que este estudo incluirá depois posteriormente um parecer da própria AMT, mas perguntar-lhe em primeiro lugar, porque a revisão da lei está prevista nos 3 anos seguintes à sua aprovação, outros países optaram, por exemplo, por uma avaliação da lei anual, se considera o Governo
que os 3 anos são de facto suficientes ou se deveríamos estar a falar de uma revisão, de uma revisão da lei mais, num período de tempo mais curto e de que forma, ou se o Governo considera que de facto existem aqui problemas que podem ser resolvidos com alterações à lei ou até com uma revisão mais geral da própria lei, porque de facto não podemos continuar a ter um setor, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, em que se fala muito das potencialidades económicas de um setor quando estamos a empurrar dezenas de milhares de pessoas para uma situação de falsa prestação de serviço, de falsos trabalhadores, de falsos empresários em nome individual, quando existe uma prestação de trabalho subordinado, existe o problema da existência de operadores quando isto responsabiliza as plataformas e, de forma geral, como é que o Governo vê esta matéria? Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado, tem 8 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões da Sra. Deputada Isabel Pires. Eu, em primeiro lugar, há uma questão de fundo com a qual não concordo, porque considero que é uma boa lei, ou seja, não concordo e, portanto, não partilho de uma visão tão negativa relativamente à lei que existe. E, como disse na minha intervenção inicial, o facto de ser pioneira, e, portanto, quando estamos a falar de pioneira, não é só em Portugal, porque nos diversos países, e se olharmos para a realidade dos países da União Europeia, os problemas que vão surgindo são relativamente transversais, mas se passarmos para o outro lado do Atlântico, a situação não é muito diferente. E, portanto, foi importante, e não tenho dúvidas relativamente a isso, criar esta lei, que, evidentemente, e aqui dar já uma nota relativamente, até uma das últimas questões que colocou foi a questão dos 3 anos, e se não deveríamos ter uma avaliação anterior, eu diria que os 3 anos é o mínimo, e já o tinha dito, para que haja alguma maturidade para podermos tomar decisões e adaptar a própria lei naquilo que entendermos como necessário. Até diria, tivemos aqui uma dificuldade acrescida, ou estamos a ter uma dificuldade acrescida, que é, a partir do dia 18 de março de 2020, a partir do momento que é declarado o estado de emergência, portanto, o panorama dos transportes, e aqui dos TVDs em particular, alterou por completo. E, portanto, mesmo este ano é difícil tomarmos decisões para o futuro quando não queremos estar a tomar decisões sobre uma questão conjuntural, sendo ela grave, importante, e percebemos a dificuldade tanto de operadores, mas sobretudo dos trabalhadores que estão neste setor em particular, mas quando alteramos a lei, queremos que ela seja uma alteração de forma sustentada e estrutural, sob pena de termos que fazer o mesmo para todos os outros setores, em função de mais de um ano de pandemia que estamos a viver. Há uma questão também importante, e também acho que isso foi dito por as várias entidades que aqui estiveram presentes nesta comissão, que tem muito a ver com as denúncias ou as queixas apresentadas, que inicialmente eram sobretudo as que existiam dos próprios utilizadores, e só mais tarde, ou há menos tempo, é que foram apresentadas pelos próprios trabalhadores destas plataformas. Certamente para isso concorreu também o facto de haver cada vez mais a sindicalização deste setor, e, portanto, eu próprio tive a oportunidade de reunir com a FECTRANS, e para nós é de facto importante ter um interlocutor que possa representar estes trabalhadores de forma organizada e, portanto, dessa forma também percebermos melhor as dificuldades do setor e trabalharmos todos em conjunto para as ultrapassar. E, de facto, nós reconhecemos, todos reconhecemos que há dificuldades, e foram vários os relatos nas últimas participações das várias instituições, de problemas, nomeadamente do ponto de vista laboral. Aqui o facto de hoje mesmo até estar na Comissão de Trabalho a ser discutido o livro verde sobre o futuro do trabalho é importante para esta realidade que tem que ser considerada, que evidentemente temos que assegurar a defesa dos direitos dos trabalhadores. A Sra. Deputada falou aqui de haver, no fundo, relações
no fundo, entre as próprias plataformas e os trabalhadores, que referiu como sendo falsos recibos verdes ou falsos trabalhadores independentes. Infelizmente, ainda não é uma situação que não é só nesta área, portanto, relativamente a isso, a própria ACT já o referiu, que os casos que são definidos ou que são encontrados têm que ser naturalmente corrigidos e, portanto, o que é preciso também é aumentar essa mesma fiscalização para que a própria lei seja cumprida de forma muito clara. Portanto, eu acho que há aqui dois patamares. Uma questão é uma alteração profunda da própria lei, com a qual não concordamos e penso que não é esse caminho que devemos levar para a frente, mas, efetivamente, a mesma pode ser, por um lado, em função do próprio relatório da avaliação que está previsto ser entregue à AMT no final de novembro, e, portanto, esse relatório vai ser determinante, por um lado, para avaliar os TVDs dentro de todo o sistema, mas também para percebermos as dificuldades das várias entidades, e aqui a AMT também que se vai pronunciar é importante, porque enquanto regulador é importante cumprir a lei, mas é importante ter o recurso, é importante ter a informação e acredito que possamos ter que tornar a lei mais robusta para que os próprios reguladores e as várias entidades fiscalizadoras possam ter todos os meios numa atividade, como é evidente, que está permanentemente a evoluir e, portanto, os desafios são claramente enormes. E, portanto, da nossa parte, há toda a abertura para esta avaliação, que considera e que tem necessariamente de considerar a relação com os trabalhadores, que estão a viver de forma inequívoca um momento muito difícil neste momento, em função da redução muito clara da mobilidade, mas acreditando nós, e como já o disse na minha intervenção inicial, que é uma atividade que é importante, que se tornou importante, que os utilizadores reconhecem-na como tal, sobretudo como complementar a outras formas de mobilidade, não devemos desistir da mesma, devemos sim reforçar para que a lei, que os princípios da própria lei sejam cumpridos. Eu dei aqui um exemplo relativamente àquilo que muitos designam ou que se designam do multiplicador que um dos operadores criou e que considero, e digo aqui, que vai contra o espírito do próprio legislador, porque não faz sentido estar a privilegiar viagens mais longas simplesmente porque o motorista tem um valor ou apresenta um custo mais reduzido. Portanto, isso vai contra todos os princípios, nomeadamente de eficiência e também de preocupações ambientais que todos temos tido. E, portanto, é esse o compromisso que temos e é nesse compromisso que vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ia passar de imediato a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, o parlamentar do PST, também tem os seus 8 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, a todos muito bom dia. De facto, nós entendemos que a Lei 45 de 2018 foi uma resposta a uma realidade, que é uma realidade que se implementou não só em Portugal, mas também, e, portanto, esta lei foi uma resposta e, no seu todo, entendemos, ou na generalidade, entendemos que foi uma resposta positiva para regular um setor que estava completamente desregulado e, portanto, que era preciso organizar, era preciso criar regras e a lei vem, nesse sentido, dar essa resposta. O Sr. Secretário de Estado disse que o Governo acompanha este setor e não fará mais que a sua obrigação e que pugna pelo cumprimento da lei, mas também pela evolução da mesma. Portanto, estaremos também naturalmente receptivos e disponíveis para olhar para esta evolução que naturalmente se impõe, talvez num futuro próximo. De todas as entidades que fomos ouvindo, algumas foram, de facto, sinalizando algumas preocupações. Nós ouvimos entidades fiscalizadoras que identificaram algumas preocupações, nomeadamente relativas aos vínculos laborais entre quem desenvolve esta atividade, quer as plataformas, quer os próprios motoristas, e não nos parece tanto um problema de lei, se bem que
identificamos possíveis ajustes que deverão ser feitos, mas não nos parece tanto um problema de lei, mas sim de falta de fiscalização da mesma. E neste âmbito, a nossa crítica é uma crítica muito abrangente, Sr. Secretário de Estado. É que nos parece de facto existir uma falta de fiscalização concreta e especializada, quer por parte das entidades, mas também quer por parte do Governo. E por isso pergunto-lhe de uma forma muito direta o que é que tem sido feito, o que é que o Governo tem feito para se assegurar que a fiscalização por parte destas entidades, nomeadamente por parte destas entidades, tem sido levada a efeito. O que é que até hoje o Governo fez? Com quem é que já reuniu? O que é que já identificou? E são estas perguntas muito diretas que eu gostava de ouvir respostas da parte do Sr. Secretário de Estado. A ACT, quando foi aqui ouvida, pediu-nos ou disse que se impunha uma clarificação legal. Mas quando questionada acerca de normas, porventura obscuras e que necessitavam dessa clarificação legal, não identificou. E, portanto, pergunto-lhe se, porventura, terá identificado isso junto do Governo. Nós temos preocupações, temos várias. Neste primeiro momento, eu foco esta intervenção, ou coloco o foco nas preocupações relacionadas com os vínculos laborais e nas preocupações relacionadas também com os outros operadores deste mercado. Portanto, nestas duas perspectivas, perguntando-lhe se de facto, tem existido um grande volume de denúncias, como nos fizeram crer e como nos disseram. Por exemplo, a AMT também nos indicou que o volume de denúncias tem sido crescente. E se tem sido crescente por parte dos clientes dos serviços, se o Governo tem esta noção desta realidade, se é por parte dos motoristas, se é porventura por parte dos serviços aqui de alguma forma concorrentes neste mercado. Portanto, qual é o estado da arte em termos destas duas vertentes neste momento? Vínculos laborais por um lado, concorrência por outro lado. Quais são os prejuízos que porventura já foram identificados e como é que o mercado está a reagir? Neste primeiro momento, Sr. Secretário de Estado, eram estas as questões muito concretas que lhe deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Relativamente às dificuldades que estão a ser vividas e aquelas que foram identificadas e os impactos, eu diria que, à data de hoje, eu já o referi, o último ano foi claramente um ano atípico e, portanto, muitos dos problemas têm sido identificados com esta atividade, tornaram-se também mais claros com a própria pandemia e, como é evidente, reduzindo a própria atividade, aumentaram de forma, eu diria, considerável o número de queixas, de alguma forma, apresentadas, sobretudo por parte dos motoristas. Eu já o tinha dito há pouco, que inicialmente, ou diria que antes do problema que assistimos, diria que até ao final de 2019, para ser mais concreto, as queixas e os números que eu tenho são os números que foram apresentados pelas diversas entidades. Como é evidente, elas não vêm diretamente ao meu gabinete, mas aquilo que acontecia essencialmente era dos utilizadores. Nesta fase, sim, da parte dos motoristas e, como disse, tive a oportunidade já de reunir com a própria FECTRANS relativamente a estes casos que crescentemente vão sendo apresentados. Relativamente ao setor e sobretudo à ligação com a questão também do setor do táxi, é um trabalho que tem sido feito, sobretudo e não só, também evidentemente com as entidades representativas dos trabalhadores, mas também com as associações representativas do setor, nomeadamente a Federação Portuguesa do Táxi e a ANTRAL, e relativamente a isso temos dado passos importantes e no próximo dia 7 de junho vai haver mais uma reunião do próprio grupo do táxi, que está a desenvolver todo o trabalho em comparação com o TVD, mas para a modernização do próprio setor, e gostaria de fazer aqui a referência que o facto das entidades estarem, de facto, com esta abertura
para trabalhar para um setor que efetivamente precisa de ter estas alterações, eu diria que é o maior receio que os próprios TVDs têm que ter, é porque o setor do táxi neste momento está fortemente empenhado em modernizar-se. E, portanto, a curto prazo, estamos numa fase... eu não estou no grupo do táxi, como é evidente, mas estamos, do que tenho conhecimento e que vou acompanhando proximamente, a curto prazo teremos propostas concretas do ponto de vista do enquadramento legal para a modernização do setor. Portanto, diria que se o setor do TVD é numa situação normal, há algo que possa temer, entre aspas, como é evidente, é a própria modernização de um setor tão importante como o táxi, que é um setor obviamente muito organizado e perante esta abertura certamente vai conseguir ter uma grande cota deste mercado. Relativamente à questão da fiscalização, e foi referido, e eu acompanhei também as participações das várias entidades nesta comissão e foram apresentadas, e acho que é aqui mais do que o trabalho que é feito e que não vou estar aqui a avaliar, e portanto confio nas mesmas instituições e portanto falámos até há questões do ponto de vista laboral, dos próprios contratos, de grande diversidade, mas também, e aí sim parece-me que esta avaliação é importante até para, reforçar a própria lei, para dar os instrumentos também para que as entidades fiscalizadoras tenham outras condições para intervir, ou seja, nomeadamente pela obrigatoriedade de informação que tem de ser prestada. E, portanto, estes 3 anos, não sendo muito, diria que é o suficiente para as entidades também poderem referir explicitamente aquilo que é importante alterar para que possam dar essa resposta. Relativamente à ACT, não é comigo diretamente que há essa ligação, portanto, se me questiona o que a ACT necessita, ou que referiu necessitar para fazer uma fiscalização mais ativa relativamente a isso, como deve compreender, não tenho condições para responder, mas posso dizer sim que, nomeadamente com a FECTRANS, que já tive a oportunidade com o Secretário de Estado do Trabalho de reunir com a própria FECTRANS numa perspectiva conjunta, porque evidentemente o Governo é só um, independentemente das responsabilidades de cada um, e não estando na minha alçada as matérias laborais, evidentemente que elas têm um impacto muito direto na própria atividade e, portanto, há princípios que nós não podemos deixar de cair de forma alguma e, portanto, também essa ligação muito próxima, esse trabalho conjunto tem sido feito com o próprio Ministério do Trabalho e como já disse, o próprio livro verde para o futuro do trabalho está em discussão e, portanto, esta própria temática é abordada no mesmo e, portanto, dessa discussão diria que também surgirão as necessárias adaptações para que este modelo possa, no fundo, respeitar todos, mas que possa ter também, ao mesmo tempo, a atividade, a energia que é determinante para um setor como o setor da mobilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De seguida, terá a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, creio que será o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. É um privilégio tê-lo aqui e teria-me muito gosto em questioná-lo sobre um conjunto de coisas que são muito caras ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aliás, dossiês nos quais nos temos empenhado muito ferozmente, como sejam a assinatura de contratos de serviço público com empresas como a Sofluz, a Transtege e outras, que há anos tardavam. Aliás, são muitos os problemas que o Sr. Secretário de Estado tem resolvido, coisas que eram reivindicadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ainda que sendo uma bancada de suporte de governo, nunca perdendo o seu espírito crítico, e é bom saber que esses problemas estão a ser resolvidos, mas como sejam os investimentos no metro de Lisboa e do Porto, por exemplo, a expansão desta linha, também os 300 milhões de euros que mais recentemente soubemos que vão dar cor ao Plano Nacional de Investimentos para as ciclovias, enfim,
seria muito interessante termos a possibilidade de, noutra altura, podermos também discutir mais profundamente o muito que tem sido feito em termos de mobilidade sustentável, em termos de mobilidade suave e na articulação dos vários módulos. Mas é sobre a Lei 45 de 2018 que hoje nos encontramos aqui para o questionar, para o ouvir e para finalizar também aquilo que foi um ciclo de audições em que a Assembleia da República desempenhou uma vez mais o seu papel de fiscalização, de promoção de diálogo e também de congregação daquilo que são as reivindicações de diversos setores, naquilo que é o equilíbrio que as forças moderadas que governam este país procuram fazer entre as diferentes componentes de cada problemática. E aqui é muito importante que possamos fazer uma contextualização de qual foi o ponto de partida, porque não é, passados 2 anos e meio, não é para todos evidente de onde é que nós começamos. E, de facto, encontramos um setor absolutamente desregulado, um setor sem nenhuma regra, um setor onde a lei era a ausência de lei. E um setor onde a lei é a ausência de lei é um setor que não equilibra direitos laborais, que não equilibra o funcionamento do mercado de forma saudável, que não promove uma mobilidade que esteja em linha com aquilo que são as linhas orientadoras e os programas orientadores do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Climática em particular. E era também um contexto de tensão social, um contexto de tensão entre setores e, digamos que os climas de tensão são pouco propícios à elaboração de legislação, mas ainda assim era absolutamente necessário e indispensável ter agido e foi assim que fizemos. Nas audições que tivemos com o movimento sindical, particularmente a FECTRANS, e permita-me, Sr. Secretário de Estado, que saúde o movimento sindical, porque se alguns tentam diabolizar o movimento sindical, não podem contar com o Partido Socialista. Nós sabemos, reconhecemos e tivemos uma vez mais neste dossiê provas de que ter interlocutores que defendam os interesses dos trabalhadores é positivo para o desenvolvimento harmonioso de qualquer setor e deste em particular. Aliás, alguns movimentos que se intitulam sindicais inorgânicos prestam, pelo contrário, um péssimo serviço à democracia, aos trabalhadores que dizem respeitar e aos setores que representariam. Mas nesta matéria, é também importante destacar que nas audições que fizemos, e foi aqui aflorado o IMT, a AMT, mas também a ACT, e dar uma nota à deputada Isabel Pires, sem lhe retirar razão em algumas coisas que disse, noutras, por maioria de razão, não terá, mas, de facto, hoje debate-se numa outra audição o livro verde sobre o futuro do trabalho. O Sr. Secretário de Estado não levará a mal ter sido confrontado aqui com um conjunto de coisas que são de tutela laboral, não é manifestamente a sua, não deixará o Sr. Secretário de Estado ter essa preocupação, como é evidente, mas parece-nos que a senhora deputada do Bloco de Esquerda trouxe a discussão correta à comissão errada. O que, de todo em todo, não deixa de ser uma preocupação nossa. Não ignoramos essa dimensão, mas certamente que a Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas, que tem a seu cargo os transportes, matéria que temos o maior gosto em acompanhar, não será a mais competente para dirimir estas questões. Ainda assim, o Sr. Secretário de Estado poderá valorar a sensibilização que sabemos que tem e que nós também temos para esta dimensão. E onde chamava a atenção que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Secretário de Estado, é muito caro podermos designar os trabalhadores por trabalhadores, porque parecendo-se menos importância, nós queremos, Sra. Deputada, não me queira fazer ter, Sra. Deputada, não me queira fazer ter a sua opinião e permita-me não entrar em diálogo consigo e que possa explanar o meu ponto de vista. Dizer o seguinte, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é importante tratar os trabalhadores como trabalhadores. E nesse sentido, há muito a evoluir na lei. Coisa diferente é nós queremos vir mudar uma lei ao fim de apenas 3 anos. Uma lei que destaque-se, aliás, tem um mecanismo iterativo de autorregulação que permite a sua revisão. E todas as leis podem ser melhoradas. É uma máxima lapaliciana. Nós sabemos que pode sempre ser feito melhor. Aliás, isto nem quer dizer grande coisa, porque serve para qualquer enquadramento jurídico. Mas neste em concreto, nós sabemos que há matérias sobre as quais podemos evoluir. Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe, seria bom que todas as leis tivessem a prerrogativa de se autorregularem em 3 anos, fiscalizadas por entidades desconcentradas do Estado e independentes. Olhe, por exemplo, seria bom para não andarmos a fazer vetos a aeroportos de interesse internacional com legislação que até foi produzida pelo meu partido há mais de 14 anos. Mas, enfim, nem todas as leis têm esta componente de autocorreção e nós saudamos que, apesar da lei não ser perfeita, ser uma lei que veio de facto trazer um impacto positivo, nomeadamente naquilo que é o regulamento do setor e também da defesa daquilo que é os utilizadores, neste caso, as pessoas que recorrem a este serviço de transportes e que manifestamente reconhecem que esta regulamentação foi positiva para o mercado nessa dimensão. Ainda assim,
e foram aqui afloradas as questões de segurança rodoviária, que nos parecem um pouco à margem deste debate, porque elas estão de facto consagradas na lei. Aliás, se a lei tem algumas matérias em que pode ser melhorada, esta não será certamente a mais prioritária, na justa medida em que a formação que não existia foi consagrada. E julgo que a única forma de colocar a segurança rodoviária neste debate é falar da formação, que aliás foi ponto de honra de ser colocada na legislação. Basta ler o articulado da lei para perceber que essa preocupação existiu. No passado não existia formação. A senhora deputada pode assinar com a cabeça ao mais que quiser. Perigoso, perigoso, era não haver nenhum tipo de regulamentação sobre estas matérias. E, portanto, aí o Partido Socialista satisfaz-se de facto com o facto de termos apostado, volto a dizer, nestes trabalhadores e na sua formação, porque no passado a formação que tinham era absolutamente nenhuma. Mas sobre isto, a deputada Márcia Passos do PSD teve a oportunidade de dizer, e bem, que não é tanto um problema de lei, apesar de todos reconhecermos que esta lei possa ser melhorada, mas o Sr. Secretário de Estado registou com certeza as nossas satisfações, mas há uma insatisfação que temos que expressar e que teve plasmada na sua intervenção, e que se prende com o facto das entidades fiscalizadoras, de facto, terem de ser reforçadas, sobretudo. Muitas vezes fala-se dos meios, mas aqui não é tanto uma questão de meios, e quem fala dos meios poderá não estar errado, mas não é a questão central. A questão central aqui tem a ver com o acesso à informação. O Sr. Secretário de Estado permite-me que lhe destaque que, de facto, aquilo que o IMT e a AMT nos trouxeram ao conhecimento foi alguma dificuldade na obtenção de elementos. E essa matéria, eu diria que é para reflexão futura. E, de facto, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é uma matéria relevante, porque quanto mais informação nós tivermos, mais este mecanismo iterativo de melhoria da lei vai produzir efeitos a longo prazo. E é o longo prazo que nos preocupa, Sr. Secretário de Estado, e com isto termino, porque, de facto, é importante a análise que o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe, e saudar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por ter trazido esta reflexão e o encadeamento de debates que aqui tivemos, mas é sobre a questão de longo prazo que nos interessa entender este setor, o setor no seu todo, a mobilidade no seu todo. Atravessamos uma situação pandémica terrível e nós queríamos deixar uma palavra muito particular para os trabalhadores deste setor, que neste momento, apesar de todas as desconformidades que possamos encontrar no setor, apesar de algumas imperfeições que a lei tem, sobretudo tem um problema gravíssimo de procura, porque a realidade global, mundial e também, como é evidente, portuguesa, assim o ditou. E para eles, e com eles, finalizamos a nossa intervenção, muito agradecendo ao Sr. Presidente pela brevíssima tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Pinho Batista. Sr. Secretário de Estado, agora é a sua vez. Talvez para melhorar os serviços de fiscalização é colocar todo este serviço a andar de Uber e de Bolt, das plataformas, para se inteirarem da situação. Mas, deixando esta à parte, para animar um pouco a nossa sessão, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos comentários, e agradecer ao Sr. Deputado André Pinotes Batista por esta intervenção, que fez aqui uma referência inicial à questão do investimento do transporte público, e eu diria que não é um assunto tão deslocado da sessão de hoje, porque aquilo, para que de facto os TVDs possam existir, eu já reconheci aqui, porque acho que é unânime, não diria que é unânime, mas que é relativamente generalizado o reconhecimento da importância destes sistemas, em particular no sistema de mobilidade, mas eles não podem ser vistos de forma isolada. E tanto não podem ser vistos de forma isolada, que tem que haver claramente um forte investimento do transporte público. Porque se não tivermos um forte investimento do transporte público, o que poderemos assistir, e como acontece noutros países, é haver uma transferência de pessoas para o transporte público, precisamente para estas plataformas. E, portanto, não é esse o objetivo. Não estou a dizer que as pessoas que andam no transporte público não possam utilizar os TVDE como uma pessoa que no seu dia-a-dia até anda a pé ou que anda de bicicleta e possa usar os TVDEs, e o contrário, ou seja, que o utilizador que, pela forma como tem que se deslocar, acaba por utilizar mais o TVDE e que não utiliza os outros meios. E, portanto, isto tem que ser visto como um sistema. Mas, de facto, os TVDEs não podem ser para, no fundo, dar resposta à não existência de transporte público, tem que ser, sim, uma alternativa e, portanto, temos que ter, sem essa aposta muito clara no transporte público, aí, sim, a existência destes meios podia ter efeitos verdadeiramente perversos em todo o sistema, com problemas naturais de coesão social, do ponto de vista económico e, então, sobretudo, problemas do ponto de vista ambiental. Portanto, relativamente a isso, não tenho grandes dúvidas e agradecer, não sendo uma referência
direta ao tema de hoje, é ela mesmo importante para aquilo que estamos aqui a discutir. E, muito rápido, relativamente à questão, acho que todos temos abordado a questão das entidades fiscalizadoras e da importância da fiscalização, portanto, dividindo os dois patamares. Relativamente à própria lei, poderemos ter diferenças de interpretação ou de opinião relativamente ao valor da mesma ou a pormenores da mesma. Eu já aqui admiti que, considerando uma boa lei, que ela mesma tem que estar naturalmente sujeita a uma evolução, sobretudo quando estamos a falar de um setor tão pouco amadurecido, mas, ao mesmo tempo, temos de ter a capacidade das entidades fiscalizadoras para fazerem o seu trabalho. E, como disse o Sr. Deputado, não tem a ver só com recursos. Naturalmente que todas as entidades precisam de mais recursos e que esses recursos sejam reforçados. Mas, essencialmente, eles têm que ter os instrumentos e a capacidade para poderem fazer a avaliação. E para fazer essa avaliação, também diria que o próprio IMT, a AMT, a ACT, o Instituto de Segurança Social, a própria Guarda Nacional Republicana, a PSP, a Autoridade Tributária e a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados têm hoje, passado quase 3 anos, mais condições, mais capacidade para nos ajudar com a própria redefinição ou adaptação ou evolução da lei, como queiramos, para que ela dê resposta e que eles possam ter esses instrumentos para ter uma resposta cada vez mais capaz. E, portanto, esse é o grande esforço que temos que fazer e é nisso que vamos trabalhar e, portanto, acho que temos condições para fazer um bom trabalho, continuando aquilo que, volto a dizer, que foi um primeiro passo positivo, que tem funcionado, diria, de forma generalizada, bem, com um problema de estarmos a viver uma pandemia e, portanto, relativamente a uma atividade dos transportes, basta pensar o transporte público e as verbas que já tiveram que ser aprovadas e injetadas no próprio setor para que ele possa prestar o serviço necessário e, portanto, o caso dos TVDs, que não são transporte público, por razões evidentes, a dificuldade mantém-se ou poderá ser até maior. E, portanto, este é o nosso compromisso. Já era e continuará a ser daqui para a frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De seguida, daríamos a palavra ao parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro. Acompanhando as intervenções e até, em particular, a primeira intervenção de abertura do Sr. Secretário de Estado e as respostas que têm sido dadas, eu julgo que há uma constatação que é mais ou menos indiscutível. É que o Sr. Secretário de Estado está visivelmente satisfeito com a situação do setor. Está satisfeito. Portanto, há aqui um balanço mais multiplicador, menos multiplicador, mais problema de pormenor ou menos problema de pormenor, o balanço para o Governo é claramente positivo. Em relação à forma como esta lei tem vindo a ser aplicada e, nomeadamente, no que diz respeito ao impacto que a própria lei teve e que o próprio processo político de introdução desta atividade por via das multinacionais veio trazer para o país. Ora, há um aspecto que eu julgo que é verdadeiramente espantoso nesta discussão, que é a adesão entusiástica do Governo e do PS à narrativa das multinacionais quanto a uma suposta atividade disruptiva que vai melhorar a mobilidade e que foi regulamentada, etc. Nós já ouvimos muitas vezes esse discurso, não tanto da parte do Governo, mas mais da parte das multinacionais e dos seus porta-vozes. Ora, senhoras e senhores deputados e senhor Secretário de Estado, antigamente, se o indivíduo andasse aí na rua com um carro descaracterizado e andasse a fazer transporte de passageiros sem o licenciamento devido e sem o regime em vigor a ser cumprido, naturalmente que as autoridades iriam deter aquele indivíduo, iriam interromper a sua atividade e ele iria responder perante a Justiça por uma atividade não licenciada. Mas com as multinacionais foi diferente. Com as multinacionais as pessoas legalizaram aquela concorrência desleal. E, portanto, no caso do transporte chamado TVDE, a evolução desta situação e a atuação do Governo, eu até para ser mais justo devo dizer dos Governos,
Porque isto começa com o governo PSD-CDS, com o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que vem dizer que isto nem sequer é transportes, isto é a nova economia, é o digital. Mas depois o governo PS entende-se com o PSD seguidamente e vem legalizar uma situação que é tão simplesmente esta. E o Sr. Secretário de Estado, eu venho desafiá-lo a desmentir-me. Hoje, neste setor, as multinacionais podem colocar quantos carros quiserem nos locais onde quiserem, a cobrar às pessoas aquilo que quiserem. Isto é mentira, Sr. Secretário de Estado. Isto é mentira, não é. Isto é o que está a acontecer hoje. As multinacionais têm a faca e o queijo na mão. E a atuação ao longo dos anos que os governos, em relação a esta matéria, nomeadamente, há outras, mas nesta em particular, é que os governos têm sido fortes com os fracos e fracos com os fortes. E é isso que está a acontecer. Porque em relação aos trabalhadores deste setor, naturalmente que os senhores agora vêm dizer mas isso não é transportes, isso é trabalho, isso é o futuro do trabalho. Não, o problema é que há um enquadramento legal do setor que veio favorecer, propiciar e facilitar aquele tipo de situações. E depois remetem para a Comissão de Trabalho para o debate que está a ser feito o livro verde. Mas o problema aqui, senhores membros do Governo e senhores deputados, o problema está na lei, logo desde o início. Ainda por cima, sendo uma lei má, é uma lei que não está a ser respeitada. Mas o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco disse que não concorda que se diga que a lei é má, mas então falta explicar porque é que é bom que as multinacionais possam colocar quantos carros quiserem, aonde quiserem, a cobrar o que quiserem às pessoas. E o senhor disse há pouco que o problema do multiplicador daquela multinacional é favorecer situações em que o percurso até pode ser maior desde que a tarifa seja mais baixa. E é isso que está a acontecer. Um percurso maior, desde a viatura que está ativada, tendo em conta que a tarifa que optou é mais baixa e percorre uma distância maior. O percurso é a distância é o percurso, é disso que eu estou a falar. O Sr. Secretário de Estado está a compreender, não está? Está. Pronto. O problema do multiplicador não é só ambiental. O Sr. Secretário de Estado está a querer explicar-nos que o problema do multiplicador é essencialmente ambiental? É essencialmente das emissões, das distâncias percorridas? Seguramente não deverá ser isso que está a ser a realidade no terreno. O problema é uma concorrência que já não é concorrência, é a lei da selva, é a selvageria. E, portanto, a lei que os senhores aprovaram, PS, PSD e CDS, é uma lei que favorece a selvageria. E depois, ainda por cima, torna-se muito difícil fiscalizar. A fiscalização é insuficiente, é claramente insuficiente. Mas, por maior que seja a vontade e o empenho das pessoas que vamos admitir que estejam empenhadas nesse trabalho, há aqui uma desigualdade de condições e de armas, digamos assim, que é evidente. E isso foi constatado na audição da AMT. A Autoridade para a Mobilidade de Transportes veio confirmar que o acesso à informação é sempre na dependência do que sejam as opções das multinacionais e das plataformas. O Estado fiscalizador sabe aquilo que as plataformas quiserem que o Estado saiba. E nós perguntamos se continua a ser positivo o balanço do Governo nesta matéria. Duas questões para terminar. Uma tem a ver com a revisão da lei. Era importante que ficasse bem claro para todos qual é a perspectiva do Governo, incluindo no que diz respeito à preparação do trabalho, à planificação do trabalho e à sua calendarização, sobre o processo de revisão da lei. A lei estabelece o prazo de 3 anos. Há pouco começou a falar da situação excepcional da pandemia, que todos conhecemos, etc. Mas, para nos entendermos e para falarmos claro, isso tem algum impacto na calendarização do processo de revisão? É importante que se perceba se o Governo interpreta a lei com uma situação do género circunstâncias especiais, mudança de alteração de circunstâncias, ou, se pelo contrário, passados 3 anos sobre a aplicação da lei, há, de facto, um processo de revisão em termos formais. E nesse sentido, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista dessa própria discussão, qual é, efetivamente, a planificação, a calendarização relativamente a esse processo. E se nesse processo
o Governo continua, e eu vou dizer isto pela terceira vez nesta intervenção, mas já disse muitas vezes, se o Governo continua a entender como positivo a situação de as multinacionais poderem colocar quantos carros quiserem nos locais onde quiserem e cobrar o que quiserem às pessoas. Porque esta é a questão-chave da lei. Esta é uma questão fundamental. É a questão da organização do mercado. É a questão da regulação da oferta. É a questão da regulação dos preços. Aquilo que os senhores classificam como sistema livre, naturalmente é livre por um lado. É livre para a multinacional, porque depois para o próprio consumidor e para o passageiro é pegar ou largar. Porque é dessa liberdade que estamos a falar, é pegar ou largar. E, finalmente, para terminar, Sr. Presidente, a questão do contacto com a FECTRANS, que é positivo que o Governo tenha vindo aqui também referir e valorizar a importância da organização do ponto de vista dos trabalhadores e do contacto que desenvolvem e têm levado a cabo com as entidades responsáveis, com o Governo nomeadamente. A pergunta é: que resposta é que houve da parte do Governo a esses contactos? Que consequências têm havido? Que seguimento tem sido dado então às questões e à mensagem que tem sido transmitida pelos representantes dos trabalhadores? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Que começou logo com uma afirmação, ou uma questão, diria assim, se o Sr. Secretário de Estado estaria satisfeito com o setor. Eu diria que não, neste momento não poderia estar satisfeito com o setor, sobretudo, já o referi muitas vezes, mas tenho que o voltar a referir, sobretudo pelo momento que todos estamos a viver e todos os setores associados à mobilidade e aos transportes, em particular este, estão a sofrer, como é evidente, muitas dificuldades em todo o setor. Diferente... Espera aí, já lá, Sr. Deputado. Não, mas é que não disse assim. Eu escrevi que era para não estar a responder às coisas erradas. E, portanto, tenho aqui, o que me questionou foi relativamente ao setor. E isso é uma questão e a minha resposta é não. Não estou, como é evidente, satisfeito, sobretudo por aquilo que muitos dos intervenientes neste setor, e obviamente os operadores, mas diria sobretudo os trabalhadores, por aquilo que estão a pensar com todas as dificuldades neste momento. E, portanto, a resposta, volto a dizer, é não. Diferente é relativamente à lei, já o disse aqui várias vezes. Contrariamente aos senhores, aquilo que considero é que a lei é uma boa lei e, sobretudo, foi criada num momento importante para regulamentar aquilo que não estava regulamentado. Também já o referi que a mesma, como é evidente, e por isso estar prevista a sua avaliação no prazo de 3 anos, acho que é evidente o reconhecimento que a mesma tinha, desde o início, condições para esta evolução e, portanto, refiro aqui, mais uma vez, que se temos um mecanismo de uma avaliação, não é para o desconsiderar. Se temos um mecanismo de avaliação, é precisamente para que as diversas entidades que são auscultadas em todo este processo possam apresentar, por um lado, as dificuldades vividas, e aqui alargo não só às entidades, aos operadores e a todos, aos trabalhadores, os seus representantes, a quem está diretamente no dia-a-dia, mas também às entidades, nomeadamente as entidades fiscalizadoras, que, como foi aqui dito e bem, e acho que as várias entidades, volto a dizer, que acompanhei as comissões, a comissão, em que estiveram os responsáveis, tanto da AMT como do IMT, da ACT, portanto, relativamente a essas intervenções, ficou claro que há uma necessidade de reforçar, não só, e já o disse várias vezes, não só que tenha que existir mais recursos para o mesmo, e, portanto, relativamente a isso, não estou em condições de fazer essa avaliação, mas algo que me parece claro é a necessidade que haja mais informação e que essa informação seja disponibilizada, por um lado, atempadamente, para que as entidades possam fazer de forma célere o seu trabalho, mas também que essa informação seja prestada de forma integral. E, portanto, as próprias entidades, neste momento, têm as condições para nos ajudar a melhorar a lei. Portanto, o relatório de avaliação é determinante. Questionou a questão dos prazos. Relativamente aos prazos, eles estão previstos, já aqui foi dito, no final de novembro, o IMT remete para parecer da AMT e, após isso, e diria com a brevidade
possível rapidamente avançar, porque acredito que mais profundo ou menos profundo, eu acredito que vai ser menos profundo e será, sobretudo, a melhoria de mecanismos, mas não me vou antecipar ao próprio relatório, de promover as alterações que deverão existir. Eu, quando referi da questão da pandemia, eu não estava a dizer que isto vai atrasar nada. O que estava a dizer é uma coisa diferente. Não podemos utilizar dados da pandemia ou situações só da pandemia para estar a alterar de forma estrutural uma lei. Não significa que não tenhamos de ter, mas isso não é só nesta área, em todas as áreas, mecanismos que esperemos nós não passar por outro momento igual, mas que nos criem cada vez mais mecanismos que nos permitam, de alguma forma, conviver, diria assim, com estas situações e, portanto, assegurar a sustentabilidade dos próprios setores. Portanto, não tenho relativamente a isso, mas o compromisso não houve aqui uma suspensão de prazos, era a questão do Sr. Deputado, não houve nenhuma suspensão, é sim olharmos para aquilo que é verdadeiramente comparável. Dou-lhe aqui um exemplo, nós temos as medidas do PART e do próprio ProTransp, não é? Os dois programas. Se no PART ainda tivemos cerca de um ano, que é possível, não chegou a um ano, na verdade, mas que é possível avaliar o impacto do mesmo, e como foi já realizado um relatório relativamente ao mesmo, no ProTransp, que é uma medida que propusemos e que foi aprovada e que certamente o Sr. Deputado concorda com a importância do mesmo, sobretudo para o reforço do transporte público, mas, na verdade, até hoje, em função da pandemia, não temos condições para avaliar, porque todas aquelas verbas foram canalizadas totalmente para fazer face às dificuldades das comunidades intermunicipais, neste caso, que são para quem este programa é aplicado e, no fim de linha, dos próprios operadores de transporte público para que possam continuar a prestar o seu serviço. E, portanto, era nesse sentido que eu me referia e não qualquer tipo de suspensão. Sr. Deputado, não houve aqui qualquer legalização das multinacionais. Houve, sim, um reconhecimento de um sistema, de um setor que existia, que é um problema, eu não diria que é um problema, é um facto em todo o mundo, portanto, não é só em Portugal, e, portanto, eu veria com alguma dificuldade que pudéssemos olhar para este setor sem o conseguirmos, sem o regulamentarmos. E, portanto, acho que o passo que foi feito, independentemente de termos dúvidas relativamente ao conteúdo do mesmo, estou a dizer dúvidas entre, nomeadamente, o PCP e a proposta, ou aquilo que foi aprovado, mas, independentemente disso, parece-me que é importante. Depois há uma questão de fundo que vem desde o início, que é a questão do número de automóveis, nomeadamente os contingentes, para dar nomes às questões, e relativamente aos contingentes, nós, de facto, não concordamos com a criação de contingentes para este tipo de serviço, não consideramos que seja adequado, acreditamos sim, defendemos sim, e penso que é essa a discussão que todos temos que ter, sobretudo para os maiores aglomerados, para as grandes cidades, que é assegurar contingentes, sim, de automóveis nas nossas cidades, sobretudo nos espaços, diria, de maior pressão. E, portanto, essa para mim é que é verdadeiramente a discussão que tem que ser tida. E, portanto, não é por ser um TVDE, é o número de automóveis que temos nas nossas cidades, em particular, em alguns casos, e estamos totalmente disponíveis para essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós, de acordo com a grelha de tempos proposta, temos possibilidade de realizar uma segunda ronda. Penso que os grupos parlamentares estão interessados na segunda ronda. Não sei se pretende, Sr. Secretário de Estado, iniciar de imediato ou um intervalo de 5 minutos. Podemos iniciar já. Siga? Então, então vamos iniciar. Isto volta à ordem inicial, não é? Bloco de Esquerda. Ou não, agora é geral. Está bem. Então, vamos iniciar a ronda pelo Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Márcia Passos terá 5 minutos para a sua exposição. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agora outras preocupações para além daquelas que foram abordadas já durante esta manhã.
E são preocupações relacionadas com os serviços que são prestados aos diversos clientes que usufruem e que procuram este tipo de serviços, dos TVDEs, e isto está diretamente relacionado, na nossa perspectiva, com a formação dos próprios motoristas. E aqui é algo que nos tem vindo a preocupar, pois não são raros os relatos que têm chegado no sentido de nos alertarem para uma circunstância de carência de formação e de uma formação altamente deficitária. E não me refiro só ao número de horas, porque pergunto-lhe, inclusive, se o Sr. Secretário de Estado, se o Governo tem conhecimento, se este número de horas, de facto, está a ser cumprido ou não, porque aquilo que nos é dado a conhecer é que não está de todo, mas, para além do número de horas, é a qualidade da formação que tem sido ministrada a estes motoristas que, sendo a formação um requisito para o exercício desta atividade, que formação, que qualidade é que esta formação tem. E, portanto, isto é uma matéria que nos tem vindo a preocupar e eu gostava de alertar para o seguinte: toda a avaliação que deve ser feita, a avaliação do regime que está prevista na Lei 45, no artigo 31, e é disto que temos estado aqui a falar, é da avaliação deste regime, não tanto de uma revisão imperativa da lei. A lei não tem que ser imperativamente alterada. Disso vai depender aquilo que o relatório nos trouxer. Porventura terá que ser alterada, porventura terá que existir aqui algum ajuste. Mas o que é imperativo é que se faça uma avaliação deste regime que está em vigor. E se de facto está ou não está a funcionar, o que é preciso melhorar em termos dos serviços que estão a ser prestados. E para isso gostaria de alertar que também seria necessário, na nossa perspectiva, ou é necessário, na nossa perspectiva, que também a avaliação da Portaria 293 de 2018, que vem regulamentar este aspecto formativo, seja também ela alvo de uma avaliação. E, portanto, que as entidades fiscalizadoras que estão empenhadas em elaborar e obrigatoriamente em elaborar este relatório, bem como o Governo, que façam também uma avaliação da observância do regime legal que está previsto nesta portaria. Isto no sentido de termos a certeza acerca da formação que está a ser ministrada e, com isso, dos serviços que de facto estão a ser prestados no mercado, pois, sendo esta uma atividade económica à qual reconhecemos importância, preocupa-nos uma boa execução e uma boa prestação de serviços. O Sr. Secretário de Estado referiu na sua intervenção inicial, e estou quase a terminar, que esta atividade apareceu como um setor do mercado de automóveis de classe alta e elevado nível de conforto. Não nos preocupa tanto os automóveis de classe alta, mas os elevados nível de conforto, isso sim preocupa-nos e isso deve ser prestado, de facto, a quem pretende usufruir destes serviços. Muito obrigada. Conclui a sua intervenção e, dado o facto, passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista será também muito sintético, apenas para fazer algumas considerações e deixar uma questão. É natural, Sr. Secretário de Estado, que quem discordou da lei desde o seu início, quem discordou da lei antes dela mesmo ter existido, não possa dela fazer uma boa avaliação. Como é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP, são coerentes, não acompanharam em momento nenhum esta tentativa, esta forma de regular o setor e, portanto, não esperaríamos que ao final de 2 anos viessem a fazer uma avaliação equilibrada da mesma, sem que isso belisque. Sr. Deputado, se me deixar ter a minha opinião, eu agradecia-lhe muito. Eu sei que para o Partido Comunista é difícil que os outros tenham posições diferentes, mas se me permitir, e até dizer que não considero a avaliação do Partido Comunista equilibrada,
No entanto, tem toda a legitimidade de a fazer. Como eu sou deputado pelos vistos, não considero a minha intervenção equilibrada, não tem o direito de me interromper. Relativamente a esta questão que estamos a considerar, é de facto, como dizia, Sr. Secretário de Estado, não podemos esperar que quem discordou da lei desde o início venha dela fazer uma avaliação equilibrada, repito. No nosso entendimento, a abordagem do Partido Socialista é adequada, na justa medida em que reconhecemos o que foi virtuoso nesta lei e temos as considerações a fazer, e muito saudamos que o Sr. Secretário de Estado tenha sublinhado por 2 vezes as questões daquilo que é o facultar de informação às entidades fiscalizadoras, porque separamos muito bem o que é a arquitetura da lei e o que é a aplicação da lei, e sabemos que ela pode ser melhorada na sua arquitetura, mas sabemos também que na sua aplicação há coisas que violam grosseiramente o espírito do legislador, como já aqui foi dito, e o exemplo que disse é de todo exemplar para que isto fique concretizado. De qualquer forma, uma questão que tem a ver com a formação. Se os senhores deputados do PSD consideram, e podem ter elementos que nós não temos, que a formação não tem qualidade ou não está a respeitar a lei, é muito importante que apresentem queixa. Porque em sede parlamentar, quando se diz esse tipo de coisas, e nós vamos acompanhar pelo alerta que aqui deixaram, a formação é algo que nos diz muito. E sabemos bem qual era o posicionamento que cada um tinha, à data de 2017, de 2018, até antes, sobre a formação. Os que queriam muito mais formação, os que não queriam formação nenhuma, nós entendemos que era preciso existir um equilíbrio. E esse equilíbrio, se não estiver a ser cumprido, como disse, é muito importante que reportemos isso às autoridades. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nota que não esteja a existir formação com qualidade, não tem nota que esteja a existir estes incumprimentos. Ainda assim, como ouvimos, vamos também fazer a nossa investigação, tentar perceber o que é que possa estar a passar, mas sublinhamos que na arquitetura da lei houve o cuidado de ter um equilíbrio da formação que era necessária, por se considerar também, e é preciso dizê-lo sem tibiezas, que alguns modelos formativos que existiam não neste setor, mas noutros setores análogos, tinham já algumas discrepâncias, tinham já, por serem antigos, não por terem sido mal pensados, mas por estarem datados, tinham já algumas coisas que tinham que ser equilibradas e que nos parece que aqui também foi feito. E pronto, e finalizaríamos com esta nota. De facto, o artigo 31, ao prever que nós possamos ir avaliando, não força a que haja uma alteração da lei. Nós temos de ter a abertura, não estar aqui precipitadamente a dizer que vamos alterar seja o que for, mas também não fechar a porta, a se for necessário proceder às alterações. Esta é, finalizo com o mesmo vocábulo, a forma equilibrada que nós entendemos de abordar esta questão. Claro que de equilíbrios cada um sabe de si. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com sentido de equilíbrio, vamos continuar a nossa reunião. Esta audição, Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor. Um momento só. Está já na sala o Sr. Deputado Pedro Coimbra. Se quiser assumir a presidência, eu, com todo o gosto, estamos a terminar. Obrigado. Sr. Presidente também que já chegou, Srs. Deputados e Sr. Secretário de Estado, 3 questões. Nós não podemos falar de equilíbrio quando estamos a falar de uma lei claramente desequilibrada. Não é possível, ponto. Não é. Em primeiro lugar, sobre o modelo e sobre a responsabilização das plataformas, nada foi dito pelo Governo durante este debate, nem pelo PS, nem ao longo de todo este tempo. Não há qualquer responsabilização no modelo económico que aparentemente o Governo defende que exista, mas que claramente implica aqui a aplicação de uma selva total, nomeadamente para os trabalhadores. E, de facto, se é necessário, e a lei prevê uma avaliação e um relatório de avaliação, eu volto a repetir aqui uma pergunta que já foi feita, as plataformas não dão a informação toda, dão a informação que querem. A própria AMT nos disse aqui que não tem acesso a essa informação. O IMT nos disse aqui que não tem acesso a toda essa informação. Então, como é que nós podemos esperar que esta avaliação seja, de facto, o mais correta possível, o mais viável possível, para nós podermos perceber, efetivamente, o que é que está em cima da mesa? Aquilo que nós tememos, de facto, é que essa avaliação vá pecar exatamente por causa desta falta de informação. E o que é que está previsto para obrigar as plataformas a responsabilizar-se? Nada. E aí é que está um dos grandes problemas. Não há nada que responsabilize as plataformas, neste momento, sobre absolutamente nada. Nem sobre a informação que têm que dar, nem sobre os trabalhadores. E, passando a um segundo ponto, sobre a questão laboral.
Sr. Deputado, nós trazemos aqui as questões laborais porque elas estão implícitas nesta lei e os problemas existentes decorrem desta lei. Em primeiro lugar, porque a lei não fala de trabalhadores, fala de parceiros. Está errado. Está errado. Pronto, ainda bem que concorda. O problema é fazer alguma coisa para melhorar. E as intervenções que nós ouvimos aqui do Partido Socialista, tanto do grupo parlamentar como do Governo, dão-nos a entender que não querem mudar absolutamente nada neste modelo. E, portanto, é preciso perceber, por exemplo, sobre horários de trabalho. Quando nós falamos de segurança, é porque a contabilização dos horários de trabalho está a verificar-se muito difícil, tanto nomeadamente pelas entidades fiscalizadoras desta matéria. Porque, de facto, nós não podemos ter pessoas em que o seu horário de trabalho apenas conta no momento em que estão a fazer uma viagem. Então, e tudo o resto? Então, e a possibilidade de estes trabalhadores passarem de uma plataforma para a outra, depois de excederem o máximo de 10 horas a conduzir, não contando com o resto, e depois passarem para outra plataforma? Estamos aqui a falar da segurança dos trabalhadores. Estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que têm aqui modelos de organização de trabalho que não se coadunam com o século XXI sequer. E isto decorre da lei. Por isso é que nós trazemos estas matérias, independentemente dos debates todos que possamos fazer sobre livros verdes, que também sabemos que muitas vezes deixam muito aquém aquilo que é necessário. Mas estes problemas decorrem da lei. Por isso é que nós consideramos que este debate é muito importante e, infelizmente, parece-nos a nós que, durante estes últimos 2 anos e meio, não tem havido atenção praticamente nenhuma, seja do Governo, seja até por parte de algumas entidades reguladoras sobre este setor, e para ir à parte do multiplicador e da tarifa. Este multiplicador, que tem sido muito contestado, ele foi aplicado em outubro de 2020. A própria AMT, apenas depois da entrega do requerimento do Bloco de Esquerda nesta comissão, é que, em várias reuniões que teve, nomeadamente com representantes dos trabalhadores, é que começou a perguntar aos representantes dos trabalhadores como é que a coisa funcionava. E, portanto, deixou passar 6 meses deste multiplicador estar em funcionamento para tentar perceber o que é que se estava a passar, quando agora temos este multiplicador em todas as plataformas. E, portanto, está completamente espalhado por todas as plataformas um multiplicador que não é apenas prejudicial do ponto de vista ambiental. Temos, na prática, os trabalhadores a pagar essas viagens, porque o custo recai em alguém. Nas plataformas, claramente, não é. Nos operadores também não. É nos trabalhadores. E, portanto, temos aqui um modelo que, por mais voltas que queiramos dar a esta lei, vai sempre prejudicar os mesmos, que continuam a ter relações laborais dissimuladas e, se nós formos avaliar, de facto, parte do que está escrito na lei, nós estamos perante relações dissimuladas. Os motoristas não têm qualquer possibilidade de gerir o seu trabalho, nem de verificar a viabilidade económica das viagens, não têm, portanto, qualquer independência em relação às plataformas e, portanto, estamos perante uma relação que não é independente. Não podemos ter um setor que tem dezenas de milhares de pessoas que são consideradas falsas prestações de serviços, independentemente de sabermos que há outros setores em que isto acontece, mas estamos a olhar para este setor concreto e temos que perceber que há aqui um problema gravíssimo. E, das duas, uma, ou nós queremos olhar para ele e perceber que o problema existe, ou então vamos continuar a dizer que, como o modelo é das novas tecnologias, pode ser tudo assim. Não pode ser. E, portanto, aquilo que nós queremos saber é, de facto, qual é que é a visão que o Governo tem para a questão das plataformas serem totalmente responsabilizadas por tudo o que fazem no âmbito desta lei e como é que vai garantir que os trabalhadores não estão nas situações em que estão atualmente, com avaliação ou sem avaliação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecia-os à parte. Vamos concluir a nossa audição com equilíbrio. Vamos lá. Sr. Deputado Bruno Dias, está preparado? Vamos lá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Isto faz lembrar aquela frase que um indivíduo dizia aqui há uns tempos, que é: isto é tudo boa gente, o meu guarda-chuva é que desapareceu. Está tudo de acordo, isto é tudo preciso ter uma visão mais de resposta aos problemas, é preciso que haja a consideração dos trabalhadores, estamos todos disponíveis para atualizar e melhorar, mas depois o problema é que, no fundo, as situações mantêm-se naquilo que é substancial. Eu queria sublinhar um aspecto, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Os problemas graves deste setor não começaram com a pandemia, antes fosse. Nós tínhamos um problema
à espera de acontecer. E por favor, não afirme que esta lei não veio legalizar a atividade das plataformas. Veio legalizar. Ela não podia... O senhor disse que tinha que ser regulamentado uma atividade que era das multinacionais. Veio legalizar em Portugal. Claro que veio. Porque o problema aqui não era, obviamente, das tecnologias, não era das plataformas. O problema era da atividade não licenciada. Plataformas já existiam, como já sabe, como todos sabemos. Já existiam plataformas, só que era para o transporte que estava dentro da lei. Para o transporte de passageiros que estava licenciado. O que os senhores fizeram foi legalizar outro tipo de coisa, outro tipo de transporte. E outro tipo de transporte que, desde o momento em que é liberalizado, está à medida, é um fato à medida das multinacionais. Foi isso que aconteceu e é isso que está a acontecer. Eu peço desculpa, mas ao fim destas horas, eu diria melhor, ao fim destes anos, continua a não haver uma explicação objetiva relativamente à vantagem e à importância para a mobilidade e para as pessoas e para tudo, de que haja esta capacidade das multinacionais poderem pôr quantos carros quiserem, onde quiserem, a cobrar o que quiserem às pessoas. E isso significa, de facto, uma situação em que só há liberdade, de facto, para as multinacionais. Para todos os outros é pegar ou largar. E os motoristas que o digam. Porque lá está, ainda por cima agora... É porque mesmo se retirássemos o multiplicador da equação, se voltássemos ao sistema que existia anteriormente, continuava a ser uma situação profundamente desigual, em que realmente os trabalhadores e os passageiros têm a capacidade de aceitar ou recusar aquilo que aparece na plataforma. E daqui eu penso que é uma situação indesmentível. Há pouco o Sr. Secretário de Estado não abordou o problema não abordou a questão do contacto das organizações dos trabalhadores, nomeadamente a FECTRANS, e a consequência e, digamos, a resposta do Governo nessa matéria. Portanto, a FECTRANS tem sido muito clara. Aliás, há um documento apresentado pela FECTRANS, que foi, digamos, apresentado ao Governo, mas que também foi dirigido à Assembleia da República. Haja uma intervenção das entidades competentes no sentido de haver fiscalização, que é o início do serviço de TVDE definido na lei que não está a ser pago, seja definido e regulado o que é o preço de custo da atividade, criar licenciamento de viatura, uma viatura igual a uma licença, definir um contingente geral de TVDE, ou seja, número máximo de veículos licenciados em Portugal continental. O Sr. Secretário de Estado diz os carros todos em função de alguns bairros. O que está aqui a ser colocado pelos trabalhadores, pela FECTRANS, é que haja uma regulação da oferta a nível do país. O Governo não concorda com isso. O Governo não concorda. Mas continua sem explicar porque é que é bom esta capacidade de haver uma oferta completamente desregulada como está hoje a acontecer. Uma oferta completamente desregulada. Quer dizer, na verdade há uma regulação, só que a regulação não é feita pelos senhores, é feita pelas multinacionais. O regulador é a plataforma, porque é a plataforma que determina como é que o mercado está a funcionar. Mas também em relação à questão do bloqueio de um motorista, que já foi uma questão aqui colocada, que eu penso que o Sr. Secretário de Estado também ainda não abordou, que é esta decisão unilateral das plataformas de decretar, sentenciar que aquele motorista está bloqueado e que já não tem acesso ao serviço. O Governo conhece essa situação com certeza. Qual é a resposta que tem para dar em relação a essa matéria? Mesmo a terminar, Sr. Presidente, foi aqui dito que o PCP não é capaz de fazer da lei uma avaliação equilibrada, foi dito pelo PS. O PS afirmou que o PCP não é capaz de fazer da lei uma avaliação equilibrada. Ora bem, o PCP não pontua a sua intervenção na base de equilibrismos, temos muita honra nisso. O mais importante para nós é fazer uma avaliação justa e rigorosa. E eu nunca viria para aqui afirmar que o PS não é capaz de fazer uma avaliação justa e rigorosa. O PS é capaz. A questão é que as opções políticas, as opções de classe são as que são. E, portanto, não é que os senhores não sejam capazes de fazer uma avaliação justa e rigorosa. Entre as multinacionais que ditam a sua lei e os trabalhadores e até os pequenos empresários que estão à mercê do poderio das multinacionais, esse equilíbrio de que os senhores falam já o conhecemos muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E concluída a ronda das intervenções dos grupos parlamentares, o Sr. Secretário de Estado tem agora ao seu dispor 20 minutos para encerramento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez todas as questões. Não demorarei certamente os 20 minutos. Começando pela intervenção da Sra. Deputada Márcia Passos, e deu aqui grande ênfase e acompanho, e acho que todos acompanhamos relativamente à questão da formação. Constando ela, estando prevista no diploma, como é evidente, tem que ser alvo da própria avaliação que o próprio IMT está a realizar, auscultando as várias entidades, e, portanto, isso para mim parece-me evidente, porque é por uma questão, aqui é um pouco como a questão dos horários de trabalho, que aqui também foi referido, é por segurança dos próprios motoristas e por segurança, obviamente, também dos passageiros, dos utilizadores do serviço, e todos nós, porque, como é evidente, andando em espaço público, há risco para todos nós. E, portanto, relativamente a isso, não há grandes dúvidas. O próprio modelo tem que ser claramente, tem que ser analisado, não quer dizer necessariamente revisto. Eu penso que na altura o Presidente do IMT já referiu que teria um conjunto, penso que na altura de 6 entidades formadoras que tinham sido sujeitas a sanções administrativas, e isso não significa que o modelo não funcione, isso significa que há, da parte de algumas entidades, e não foi referida a gravidade das mesmas, mas relativamente a isso, que houve incumprimento e, portanto, uma formação que não foi adequada. Eu diria que relativamente a isto, de facto não está, e contrariamente a outras áreas, previsto. Eu não quero avançar muitas medidas, porque acho que não é justo também por a avaliação que está neste momento a ser realizada e que vai ser complementada até ao final do ano. Mas nesta área em particular, eu arriscaria que, à semelhança do que acontece noutras áreas, faria sentido ou fará sentido passar a existir um exame final nas instalações do IMT e com responsabilidade de validação por parte do IMT. Portanto, veria com bons olhos que tal acontecesse. Não pondo em causa o trabalho de todas as entidades formadoras e, portanto, o modelo está definido. Não me parece que o problema seja o modelo, é sim criar mecanismos para garantir que essa formação tem qualidade e é devidamente ministrada. Portanto, essa é a grande preocupação, mas, como disse, veria com bons olhos que tal pudesse acontecer nas próprias instalações do IMT e com responsáveis do IMT a fazer essa validação final. Relativamente ao deputado André Pinotes Batista, não tenho muito a referir, também voltou a fazer a referência à questão da formação, porque eu penso que é uma questão transversal a todos, e disse aqui uma questão que me parece determinante, que é uma questão é a arquitetura da lei, outra é a aplicação da lei, várias vezes já aqui o dissemos, e eu diria que mesmo relativamente à arquitetura da lei, uma questão é uma alteração profunda da própria lei e outra coisa é uma adaptação ou evolução da própria lei, quando ela foi criada com tão pouca informação, com tão pouca experiência e nem sequer tínhamos exemplos internacionais nos quais pudéssemos inspirar-nos e trabalhar com dados concretos. Portanto, acho muito importante que haja esta diferenciação. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, eu acho que já reconheci aqui várias vezes ao longo desta manhã que foi reconhecida a necessidade de obter mais e melhor informação. Portanto, no fundo, corroborando o que foi dito nas participações, tanto da AMT, da ACT e também do próprio IMT. E como também já o disse, ninguém melhor do que estas entidades, no âmbito desta avaliação que está a ser feita, para apresentar, e nós não estamos a fazer uma avaliação que vai ser feita daqui a uns anos. Essa avaliação terá de ser apresentada em novembro e foi solicitado, nomeadamente ao IMT, que ela fosse, desde já, e já está a ser realizada, para que rapidamente possamos ter todos os elementos. Não vamos começar em novembro, vamos sim terminar em novembro. Portanto, isso parece importante e temos agora todas as condições para fazer esta adaptação para, de facto, que as próprias entidades tenham todas as condições, todos os elementos para fazer o trabalho que lhes é pedido nesta mesma legislação. Relativamente, referiu aqui várias questões que eu acho que são, nós, felizmente, estamos a falar de alguns problemas complexos, mas estão relativamente definidos e, portanto, nós próprios já o dissemos aqui, mas tivemos a oportunidade, nomeadamente, de reunir com os trabalhadores e, portanto, ou com os representantes de os mesmos e, portanto, os problemas que aqui apresenta não são diferentes daqueles que já nos foram dados
a conhecer. E, portanto, a questão dos horários, que é importante, ela está prevista na lei. Portanto, o problema não é o que está previsto na lei. O problema é a implementação concreta do mesmo. E, portanto, temos de ter necessário... Mas, Sr. Deputado, precisamente, a lei não tem a ver com o que está na lei, com o próprio espírito da lei, com a arquitetura da mesma, mas a mesma pode ser reforçada e melhorada precisamente para dar todas essas condições, porque já o disse em resposta à Sra. Deputada Márcia Passos relativamente à formação, mas relativamente aos tempos de trabalho, é por demais evidente que a Sra. Deputada falou da segurança dos trabalhadores, mas eu alargava, não tirando qualquer importância ao que disse, como é evidente, mas também aos próprios utilizadores desta plataforma. Portanto, e das estradas, como é evidente, todos, mas isso eu já disse, todos nós, das estradas, dos passeios, seja o que for, e, portanto, tudo o que é espaço público temos todos em risco, e, portanto, isto não é só com os TVDEs, é com todos aqueles que são questões de segurança que temos de ser, obviamente, muito, muito exigentes. Portanto, volto a dizer, os problemas não me parece que decorram propriamente da lei, ou do coração da lei, ou do centro do que está previsto na própria lei, mas sim da necessidade de evoluir a mesma. Não há, em lado nenhum, contrariamente ao que disseram, uma obrigação de haver uma revisão da lei, mas parece-me que permite uma avaliação. Já alguns dos problemas são conhecidos, a avaliação, pelo menos alguns certamente os referirá, e, portanto, se criarmos uma avaliação, e se estamos aqui todos, é porque acreditamos que há melhorias a fazer e, portanto, não dispomos de parte desse objetivo, claro, de melhorar o sistema. Relativamente ao multiplicador, não me vou pronunciar, como compreenderão, sobre a atuação do regulador e, portanto, confio na atuação do regulador. Eles próprios reconheceram, o Presidente reconheceu, Dr. João Carvalho, as dificuldades relativamente à informação e, portanto, é isso. Não estamos aqui para fazer fretes, beneficiar nenhuma entidade, nenhuma multinacional. O que estamos aqui é para garantir, por um lado, reconhecer que isto existe e, existindo, que, por outro lado, pela própria população é reconhecido como um serviço, mais do que existe, como um serviço importante e, portanto, o que temos de ter garantia é que todos cumprem essa informação que é tão determinante e volto a dizer que, em relação a isto, certamente haverá uma densificação do próprio quadro regulamentar. Sr. Deputado Bruno Dias, eu não disse que os problemas começavam com a pandemia. Isto é como em qualquer área. Tivemos isto. Basta observar no país, em várias áreas, que a pandemia veio, sim, agravar, como é evidente, e mais do que agravar, veio mostrar alguns dos problemas que pelo menos nem todos, quem não estava nas áreas em particulares, poderia não reconhecer. Eu nunca disse que o facto da lei ser boa não quer dizer que ela seja ótima. São coisas diferentes e, portanto, eu considero que a lei é boa, mas que a mesma pode... Eu estou sempre a repetir isto, mas peço desculpa, mas não vejo outra forma de o dizer. Que a mesma tem condições para ser melhorada, para evoluir, até porque se há setores, e não tem nada a ver, penso que foi a Sra. Deputada Isabel Pires que referiu relativamente à questão das plataformas digitais e como é digital, não tem nada a ver com isto. Agora, há uma coisa que temos que fazer, é reconhecer quando os setores existem e, portanto, temos que nos adaptar e, portanto, temos que ter instrumentos adaptados a uma nova realidade. E, portanto, relativamente à pandemia, o problema ou os problemas, ela só o veio agravar. Efetivamente, há aqui uma questão, em situação de maior carência, cada vez mais trabalhadores, cada vez mais motoristas vieram apresentar queixas que era aquilo que não existia previamente. E, portanto, mas isso acontece nesta área, como o próprio setor do táxi tem, neste momento, uma dificuldade acrescida, por razões evidentes de não haver condições para prestar os seus serviços, mas no transporte público, como no transporte ocasional, seja turístico, seja outro. Portanto, se há setor que é afetado por uma pandemia como esta, que nos obrigou muitos a ficar em casa, em que reduziu de forma drástica o turismo e o movimento no dia-a-dia de todas as pessoas, seja não só para lazer, mas, sobretudo, nas suas movimentações pendulares, evidentemente são estes setores. E, portanto, esse reconhecimento, acho que todos conhecemos e, portanto, não vale a pena discutirmos muito o mesmo. Relativamente à resposta do Governo à FECTRANS e aos contributos para o mesmo. A FECTRANS, como tal, todos estes contributos vão ser considerados para a própria avaliação. E, portanto, da mesma forma, eu nunca
pelo menos, quer dizer, se foi interpretado dessa forma, não era isso que eu queria dizer. Eu não me desresponsabilizo relativamente aos problemas, nomeadamente laborais, às dificuldades laborais que possam existir neste setor. Eu continuo a dizer que, independentemente de cada membro do Governo ter responsabilidades específicas, o Governo é só um e, portanto, há um princípio comum e o princípio e as preocupações laborais têm que estar naturalmente no centro das nossas preocupações, da mesma forma que com os problemas também ambientais. Voltando à deputada Isabel Pires, que falou da questão do multiplicador. Eu não vi referir de forma alguma que tem a ver o multiplicador simplesmente com questões ambientais. Tem a ver, naturalmente, com, nomeadamente, algo que está previsto na própria legislação, é que o preço, no fundo, reflita o custo. E, portanto, ele tem que ter em consideração todos os custos associados. Portanto, isto são problemas que têm de ser revistos. A própria AMT já reconheceu, e foi dito nesta mesma comissão, que haveria problemas relativamente ao mesmo e, portanto, é nesse sentido que tem que ser trabalhado e ultrapassar. Eu acho que, quer dizer, não vale a pena pôr-nos numa gruta, isolar-nos, seja o que for. Nós temos é que, perante um problema, resolver e apresentar propostas e é esse o objetivo. Agora, também, volto a dizer, permitam-me que não ponha em causa a avaliação que está a ser feita. Se está a ser feita uma avaliação, não seria de bom tom chegar aqui e apresentar um conjunto de medidas, até porque seriam suportadas, na minha percepção, em dados empíricos, mas não de forma sistematizada, como estão a ser avaliados no âmbito do relatório, portanto, seria no mínimo precipitado e seria uma desconsideração com as entidades envolvidas, nomeadamente com a IMT e com a AMT, que irá naturalmente pronunciar-se no parecer final. Relativamente à questão, o Sr. Deputado Bruno Dias voltou a insistir com a questão do contingente. É uma discussão que vamos ter, é uma discussão de fundo e, portanto, não concordando com ela, mas ainda tenho menos... Sim, eu percebi. Mas ainda tenho mais dificuldade, relativamente aos preços, até acabei de dizer, o que a legislação refere é que tem que assegurar que os custos estão todos refletidos nesse preço. E, portanto, essa deve ser a grande preocupação e na forma como está definida a própria legislação, é nisso que nós acreditamos. Relativamente a um contingente nacional, eu não percebo de que forma é que isso resolveria o problema, porque, efetivamente, onde nós temos problemas é precisamente nos centros das nossas cidades, em que há, de facto, congestionamento que todos reconhecemos e é preciso medidas para tal. Ter um contingente nacional, arriscaríamos a ter todos os Ubers concentrados em Lisboa, no Porto e eventualmente em Faro durante o verão, e isso não resolveria em nada o problema e, portanto, não vejo forma disso ser uma resolução para o problema que aqui estamos a apresentar. E penso que respondi todas as questões, agradecer mais uma vez todas as questões e comentários que aqui foram apresentados e, naturalmente, também a minha disponibilidade para futuras presenças nesta mesma comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De acordo com a grelha de tempos das audições regimentares, esta comissão ainda prevê uma terceira ronda de 2 minutos para cada deputado inscrito, mas creio que não há deputados inscritos, nem na sala, nem em suporte digital. Portanto, sendo assim, não havendo mais intervenções, Sr. Secretário de Estado, com a sua autorização, damos por concluída a nossa audição de hoje. Muito obrigado pela colaboração de todos para que essa audição corresse como decorreu. Muito obrigado.